Zé, eu posso dizer que eu sobrevivi a 4 situações bastante trágicas na minha vida, que foram 4 tiroteios, aonde que por pouco eu não fui atingido. Isso aconteceu uma vez na Vila dos Pinheiros, na linha amarela. Aconteceu no Dendê. Tudo de madrugada? Tudo de madrugada. Na Ilha do Governador. Aconteceu no Catumbi, ali no Turano. E depois aconteceu um na Vila do João, que inclusive eu acho que aquele para mim foi o mais complicado, porque eu fiquei no meio do tiroteio. O que acontecia ali? A Vila do João sempre foi uma área muito sensível, ali à beira da Avenida Brasil, no Complexo da Maré. Sempre foi uma região muito difícil, né, de você trabalhar, né? Naquela época, a gente ainda acompanhava a polícia, mesmo de madrugada, a gente investia, né, em determinadas situações que hoje é ainda muito mais inviável. Mas naquela época nós tínhamos o ímpeto. Eu acho que todo bom jornalista sempre tem, né, essa vontade de ir um pouco além daquilo que ele acha que é o limite. A gente quer sempre dar um passo à frente. Esse sempre foi o meu lema, né? É mesmo, mas cara. eu confesso a você que naquele dia foi muito complicado, porque houve um ataque a uma viatura da Polícia Militar que estava baseada na entrada da Vila do João, ali na beira da Avenida Brasil, quase em frente à Fiocruz. E um angolano, segundo as informações da época, surpreendeu um sargento que estava dentro da viatura e executou esse sargento. Naquele momento, nós estávamos copiando o trabalho da polícia, nós fomos junto com as viaturas, e quando nós chegamos na Avenida Brasil, ao lado das viaturas que foram dar apoio, iniciou-se um tiroteio, e eu fiquei, na época, naquele primeiro momento... Fogo cruzado. O João Souto, o cinegrafista, ele foi para um lado, o Ricardo Lisboa, que dirigia, foi para o outro lado, e eu fui para um lado inverso, né? Porque era muito tiro. E eu fiquei no gramado. Ali tem... Quem conhece a Vila do João talvez saiba exatamente o que eu estou me referindo. Na Vila do João, na verdade, ela tem na frente dela, hoje é uma garagem, enfim, um muro alto, que eu acho que hoje até está sendo ocupado por alguma empresa de containers, alguma coisa assim nesse aspecto. Mas, enfim, eu fiquei ali, nesse espaço, né, uma grama que tem entre a entrada e a Avenida Brasil, eu fiquei no meio. E eu olhei para o lado. Quem lembra daquele filme Cidade de Deus? Não tem uma cena do fotógrafo que fica exatamente, ele olha para cá, olha para lá, e foi um pouco disso, Zé. Eu olhei para o lado, eu vi o bandido com um fuzil na mão. Olhei para cá, vi a polícia. O que eu fiz? Tava tudo no teu campo visual. Tudo no meu campo visual, bem no meio. O que eu fiz? Eu me joguei na grama. Aí eu me joguei, eu não vi o João Souto, não vi o Ricardo, nosso motorista, nosso auxiliar, não conseguia ver nem a nossa viatura, não sabia onde é que estava o nosso carro, ou seja, eu estava sozinho naquele momento. Eu me joguei, aí eu fiquei quieto, nisso veio um sargento. Um sargento veio, se rastejando, segurou na minha mão e falou, vem comigo! Eu falei, não vou. Aí os caras da polícia... Mas por que você disse não vou? Nervosismo, Zé. Na hora você... Medo? Medo, Zé. Medo, pavor de uma situação, o controle emocional. Naquele primeiro momento, aí eu vi um policial dando cobertura para esse sargento, começou a atirar. Porque essa é uma tática de guerra, né? Para você ultrapassar ou passar por determinadas barreiras... Você que está... Dá cobertura. Você dá cobertura atirando. Você passa atirando para que o seu oposto não atire em você. Para quem está na sua frente, não atire, não lhe ataque, porque ele vai buscar uma defesa, porque ele está sendo atacado. Então ele começou a atirar, ele segurou no meu braço, esse sargento começou a me puxar. Aí ele começou a gritar comigo, ele começou a falar um monte de palavrão. Aí eu falei, tá, eu vou. E fui. Era você o único da imprensa que estava cobrindo? Não, chegou o Jorge Martins. Lembra do Jorginho? Falecido, queridíssimo. A equipe do Globo estava. Inclusive, no dia seguinte, o Globo publicou uma foto do João Souto deitado na Avenida Brasil, se protegendo, ele era muito magrinho, se protegendo no meio-fio. O meio-fio da Avenida Brasil é alto. Aquela divisória. Então, ele estava deitado naquela divisória com a câmera por cima, né? A câmera
por cima da muretinha e ele deitado no asfalto. Foi uma foto fantástica, né? Na época. Mas foram momentos difíceis. Como eu passei também no Catumbi, no Turano. Como que a gente conviver, por exemplo, com tiroteio todo dia, toda madrugada, como você conviveu durante 7 anos? Traumático. Difícil. Muito difícil. Principalmente à noite, que você não tem campo visual. Você se posiciona à noite pelo visual do tiro. Pelaquela espoleta. Eu estou falando assim para que as pessoas em casa possam entender. Né? Você vê aquele foguinho ali. Você se baseia por ali. E um pouco da audição também. Né? Você adestra um pouco a sua audição para saber, pelo menos, uma orientação de onde o tiro está vindo. Então, assim, era muito comum. Na época não existia celular, não existia essa tecnologia. Lógico. Ou a imprensa chegava e gravava, ou não tinha imagem daquilo que estava acontecendo. Era assim que funcionava. Você ainda hoje trabalha com a cidade do Rio de Janeiro. Sim. Eu pergunto, piorou a situação? A criminalidade aumentou? Não a avançou. Insegurança aumentou? Não avançou em nada. Eu te diria até que piorou. Não avançou em nada. Infelizmente, Zé, essa guerra, se a gente não retroagir e não admitir que nós precisamos voltar a estaca zero para recomeçar, essa guerra não vai parar nunca. Se a polícia do estado do Rio de Janeiro não conseguir neutralizar a criminalidade na rua, a gente não vai avançar em mais nada. A gente vai começar a perder cada vez mais no comércio, na indústria, na mobilidade das pessoas, na rotina, nos hábitos, no viver. O Rio de Janeiro é uma das melhores cidades do mundo. O Rio de Janeiro é uma cidade encantadora, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas. O problema do Rio de Janeiro, o mais grave deles todos, é a criminalidade. Se você não consegue neutralizar isso, você não consegue sobreviver. As pessoas estão com problemas de saúde, saúde mental. Pois é, eu ia te perguntar, como neutralizar com o social, com assistência do Estado? Zé, nós sabemos como fazer. Nós sabemos como fazer. Se não forem adotadas medidas a curto, médio e longo prazo, a curto prazo, tolerância zero. A médio prazo, investigação, justiça, parceria entre o judiciário, entre o executivo, entre o legislativo, os 3 poderes unidos. E a longo prazo, escola, educação, formação, possibilidade, emprego. Fabinho, a pergunta que não quer calar. Mas a criminalidade está elegendo gente para defendê-la. Muito. Esse é o problema também. Nós deixamos com que isso acontecesse com facilidade. A infiltração, ela se tornou algo comum em todos os poderes. Não sabemos ainda quem são, mas sabemos que eles existem. Para a sociedade, não é o que você sabe, é o que você pode provar. Mas nós sabemos que eles estão presentes. Nós sabemos que eles estão tomando conta. E nós sabemos que estamos sitiados por esse problema. É inadmissível, Zé Carlos, você ter uma cidade do Rio de Janeiro onde mais da metade desse território ele é dominado por milícias e traficantes. E se você for estender e ampliar esse mapa e juntar a contravenção, se você junta a contravenção, a milícia e o tráfico, todo o território do Rio de Janeiro é fatiado pela ilegalidade. Todo o território do Rio de Janeiro é fatiado pela ilegalidade. E até quando, Zé? Então é preciso, muito, para ontem, que tenhamos medidas emergenciais nesse sentido. Medidas a curto, médio e longo prazo. Você precisa primeiro estabelecer a tolerância zero. Para tudo e para todos. Do mínimo ao máximo. A médio prazo, você precisa com que o judiciário esteja limpo, com que o executivo esteja limpo, com que o legislativo não esteja... haja corrupção. É romântico? É lúdico? É. Eu confesso que é. Mas eu não vejo outra solução, Zé. E lá, a longo prazo, você construir uma outra geração
com escola, uma outra geração com uma formação diferenciada, inclusive mudando. Isso também é muito importante, Zé. Hoje as escolas, eu acho que a programação escolar precisa dar aulas de moral e cívica, dar aulas de educação financeira, dar aulas de conhecimento social, enfim, de muitas outras coisas, para que você possa também, por um outro lado, formar uma geração de jovens inteligentes, de jovens que entendam uma outra linguagem, que tenham a mesma capacidade, a mesma igualdade. Sabe, Zé, é uma ideologia, mas bonito será o dia, né, que o pobre da periferia, né, possa estar já no primário em igualdade de condições com o rico das regiões mais privilegiadas da cidade. A minha mãe, certa vez, ela estava me assistindo na Bandeirantes, com o Datena. Brasil Urgente. Brasil Urgente. E aí, nós estávamos posicionados na linha amarela, ali próximo também à Vila dos Pinheiros. O nosso carro de link, né? Estava, enfim, numa bifurcação ali da linha amarela. E eu estava ali entrando ao vivo, né? Naquela época, né, o carro de link era uma van, um carro grande, chamava atenção, o Jeg, né? Montava aquilo tudo. O Jeg montava aquilo tudo, o Jeg, operador lá da Bandeirantes, enfim, um beijo para ele. Enfim, o Nestorzinho também, se estiver nos vendo também, um grande beijo pro Nestorzinho. Enfim, e aquele carro chama a atenção, né? E aí, Zé, quando nós ligávamos a nossa luz, os bandidos começaram a atirar em direção ao nosso carro de link. É isso mesmo. Quando nós ligávamos as nossas... já era noitinha. O Brasil Urgente era até 7 horas da noite, antecedia o jornal, até hoje, né? Até série o Jornal da Band. E ali... nós ligávamos as nossas luzes, nossos equipamentos, e os traficantes começavam... E era um alvo. Era um alvo. Começavam a atirar na gente. E aí eu liguei para... Nós buscamos proteção atrás do carro de link. Eu me lembro que eu me joguei ali atrás do pneu, porque o pneu é o local que você tem a segurança, né? Até essas estratégias você acaba aprendendo no cotidiano da rua. Se você tiver num tiroteio, se proteja sempre atrás do pneu, porque o pneu... amortece. Não passa, né? Porque tem um motor, enfim. É o melhor, digamos assim, a melhor proteção. Imagina o que eu estou dizendo aqui, mas é a melhor proteção. Pense você. E aí eu estava ali, liguei para a redação, falei com a Edileide Macedo, que na época era diretora do Jornal da Band. Eu falei, Edi, negócio aqui, os caras estão atirando na gente, estão dando tiro na gente, estão colocando aqui, pelo amor de Deus. Tira a gente do ar, liga para São Paulo, resolve. A comunicação era um pouco diferente do que é hoje. O Datena, quando soube daquilo, não, coloca o Fábio no ar. Eu desafio se os caras vão atirar na gente, a nossa equipe de reportagem sendo atacada no ar. Não pode no Rio de Janeiro. Cadê o secretário de segurança? A equipe da Bandeirantes sendo alvo dos traficantes na linha amarela. Isso é um absurdo. Fábio Barreto, vai lá, eu quero ver. Eu quero ver se vão atirar em você. Zé Carlos. A minha mãe pegou o telefone na hora, ligou para a redação. Eu quero falar com a Edileide. Olha, Zé. É mesmo, rapaz? O quê? A Edileide... Não, dona Fátima, fique despreocupada. Bateu o telefone, ligou para São Paulo, falou com o superintendente, falou, avisa o Datena que eu tô tirando a minha equipe de lá agora. Agora. Então, assim, a minha mãe... Ela tirou a gente do ar. A dona Fátima tirou a gente do ar, Zé Carlos. Tu acredita, né? Fátima agiu corretamente. Na hora certa. Zé, eu me lembro que eu frequentava a Alerj, né, para buscar algumas informações, e tinha deputado que olhava para mim e falava assim, o que esse cara tá fazendo aqui? O Fábio Barreto tá aqui. O que ele tá fazendo aqui? Tá investigando alguma coisa. Já vem... Não posso falar aqui o que eu quero falar, mas já vem alguma coisa por aí. Isso até me orgulhava, entendeu, Zé? Eu ficava até feliz que isso acontecesse e gosto disso, porque quando você impõe um ponto de interrogação a alguém, quando você impõe até um medo ou digamos assim, algo que possa despertar, né, o interesse, é porque o teu trabalho está dando certo. Quando ele incomoda, quando ele gera um processo, por exemplo, ele
Tá dando certo. Então, assim, uma matéria investigativa, ela começa exatamente através de um informante e você vai documentar aquilo que ele está dizendo, depois você vai nas fontes paralelas e você tenta captar, né? Tudo... Subsídio, né? Os subsídios, exatamente. Você tenta captar os elementos necessários para que aquilo comece a se encaixar, porque as peças vão se encaixando. E, normalmente, é um trabalho que você precisa ter muita dedicação. Você não pode pensar em você, você tem que pensar no seu trabalho. É uma dedicação da qual você não tem tempo para você, né? Eu cito aqui muito o caso da Flor de Lis. Eu me orgulho muito de dizer que eu fui um dos jornalistas do Rio de Janeiro que mais investiguei a Flor de Lis, que mais, digamos assim, corri atrás dela. Foi ameaçado? Fui ameaçado em outros casos, né? Eu fui ameaçado. No caso da Flor de Lis, no caso não. dela, não. Eu fui hostilizado pela família, fui hostilizado por algumas pessoas, eu fui mal recebido, enfim, por algumas outras pessoas que não estavam muito interessadas, talvez, naquele momento, na apuração do caso, né? Mas o caso Flor de Lis, ele desmembrou muito da minha energia, né? Eu trabalhei muito afinco. Eu saía do SBT, ia para a Baixada Fluminense, ia para a delegacia, ia para alguns outros lugares que eu não posso citar aqui, mas locais onde eu conseguia as informações necessárias. Você chegou a ter contato com ela? Cheguei só num vivo. Num vivo, eu bati na porta da casa dela, enfim, eu cheguei muito perto dela. Mas cheguei perto de uma figura que, na época... com exclusividade, eu fui o primeiro jornalista a entrevistar o Misael, que era um dos filhos, da Flor de Lis. Adotivo ou não? Ele, filho biológico, né? Uhum. Um dos filhos. E o Misael, na verdade, ele era político em São Gonçalo, ele era um vereador em São Gonçalo, e eu consegui entrevistá-lo, porque na época havia-se, né, uma suspeita, havia digamos assim, uma interrogação, que ele poderia estar envolvido no crime, que ele poderia ter feito alguma coisa ali, porque tinha uma história que ele estava interessado em se candidatar à prefeitura de São Gonçalo. A Flor de Lis também queria, né, a princípio, ser candidata à prefeitura, e também havia um interesse do próprio pastor Anderson do Carmo de se envolver também nesse processo político. Então, o Misael teria bloqueado essa ascensão da Flor de Lis através dessa situação, desse crime. Mas só que enfim, isso foi desmembrado, isso foi descortinado, a verdade começou a aparecer pelos outros lados e o Misael foi ficando de lado nessa história. Mas eu posso te dizer o seguinte, Zé, que você precisa ter instinto. Se você não tiver instinto... Intuição. Instinto mesmo. O repórter tem que ter. Tem que ter. Você tem que olhar para a pessoa e saber o que ela está te dizendo. Na primeira entrevista da Flor de Lis, na primeira entrevista dela, logo após o crime, era um domingo, eu ainda estava em casa, assistindo pela televisão, eu olhando para a entrevista, eu olhei e falei, cara, essa mulher tem culpa. Essa mulher sabe o que aconteceu. Não pode uma vítima, que se diz vítima, logo depois do crime, dizer com tanto detalhe ou com tanta riqueza o que aconteceu. Inclusive, ela chegou a se antecipar às investigações, afirmando que era um latrocínio. Como é que ela sabia que era um latrocínio? Como é que uma deputada que diz estar sendo perseguida por 2 homens numa moto na saída da Ponte Rio-Niterói não acionou a segurança dela? A história não batia, nunca bateu. Nada ali funcionou. Tudo que ela falava entrava em contradição. E eu fui investigando, fui na polícia, fui buscando os depoimentos, fui buscando as testemunhas, fui buscando as pessoas, fui atrás dos advogados. E foi muito bacana isso, porque um ano antes, exatamente um ano antes da conclusão do Ministério Público, tudo que o Ministério Público deferiu contra a Flor de Lis, o SBT já tinha antecipado através do nosso trabalho jornalístico. As pessoas não podem ser escolhidas pela cor, pelo gênero. As pessoas têm que ser escolhidas pela sua capacidade, pela igualdade. Volto a dizer, aquele menino que nasce ali na periferia, ele tem que estudar na mesma, digamos assim, na mesma prateleira
que aquele outro menino está estudando no São Bento, no Santo Agostinho, no Santo Inácio, sem nenhuma discriminação. A qualidade do ensino, ela tem que ser igual para todos. Ela não pode ser diferenciada. E da saúde exatamente. também, o que nós não podemos mais viver nesse país o Brasil, ele arranca suas pernas e te dá uma cadeira de rodas. E aí as pessoas acham que o Brasil é bonzinho. O Brasil não é bonzinho, Zé. O Brasil arranca a sua dignidade. O Brasil arranca o seu respeito. O Brasil terceiriza os seus direitos, Zé. Com toda certeza. Que país é esse, Zé Carlos? Que país é esse, Zé Carlos? Que você quer uma qualidade melhor de saúde, você tem que pagar. Você quer uma educação melhor para os seus filhos, você tem que pagar. Se você quiser segurança, você tem que mandar gradear a sua casa. Você tem que comprar câmera. Tudo no Brasil você tem que terceirizar. Impostos altíssimos. O Brasil tem uma capacidade estrondosa e, de certa forma, até exemplar de cobrar. Mas ele, para distribuir os recursos, ele é péssimo. E Com quando certeza. ele distribui esses recursos, ele distribui pagando juros, pagando a máquina pública, e o que sobra para investir é isso aqui. É o mínimo do mínimo. Não tem a menor dúvida, Fabinho. E ninguém tem coragem de falar isso, como eu acho também que ninguém tem coragem de chegar e dizer: gente, perdemos a guerra para o crime. Vamos começar do zero, fazer o que o Giuliani fez em Nova York. Perdemos a guerra, vamos começar do zero. Só que politicamente nesse país ninguém tem cacife para bater na mesa e falar: vamos assumir isso, vamos começar do zero. Eu fui na Colômbia, Zé. Eu fui na Colômbia antes do projeto das UPPs. Eu estive na Colômbia, visitando a Colômbia, fiz uma série de reportagens em Bogotá, em Medellín, acompanhando. E ali o Sérgio Cabral já idealizou o que seriam as UPPs no Rio de Janeiro. Só que na Colômbia, Zé, eles fizeram bem diferente do que foi feito aqui no Rio de Janeiro. Na Colômbia, eles investigaram a polícia, cortaram na carne, eles reurbanizaram as comunidades, colocaram bibliotecas, abriram linhas de crédito para que os comerciantes pudessem gerar emprego dentro da própria comunidade, criaram sistemas de transporte. Por exemplo, a favela de Comuna, em Medellín, é uma favela tão grande quanto a da Rocinha. E essa favela, de tão alta que ela é, muitas pessoas tinham preguiça, depressão, má vontade de descer a favela para procurar emprego no centro de Medellín, porque não tinha transporte. Era cansativo você descer a comunidade, né, para buscar um transporte público lá embaixo, para você ir para o centro. O que eles fizeram? O teleférico nasce dessa ideia. O teleférico do Alemão, o teleférico do Dona Marta, nasce dessa ideia colombiana, de possibilitar a pessoa que mora lá no alto do morro descer com facilidade, com dignidade, com cidadania e se conectar com uma estação de metrô ou com uma estação de BRT e chegar com facilidade ao centro da cidade. Porque o transporte também é o início do emprego. É o início do começo do emprego. Né, Zé? Se você não tem segurança, você não tem comércio. Se você não tem transporte, você também dificulta o comércio. Uma coisa, ela está acorrentada, ela está atrelada à outra. Yeah. Então, as autoridades colombianas entenderam e fizeram uma leitura muito precisa disso. Então, o projeto revolucionário colombiano, que, digamos assim, que reduziu os patamares de violência na Colômbia, que eram altíssimos, esses, digamos assim, essas leituras, elas partem exatamente desse princípio. Agora eu pergunto a você, qual é a comparação, você que presenciou lá tudo isso, entre as Farc da Colômbia e a criminalidade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Estamos quase iguais. Estamos chegando próximo da igualdade. Só que aqui a máscara é diferente. Só que aqui a cortina é outra. Só que aqui a gente não está trabalhando, talvez, com a seriedade. É muito delicado eu falar isso, porque eu não quero aqui danificar a imagem de excelentes profissionais da área da segurança pública. Porque nós temos pessoas
muito capacitadas. Todo mundo fala mal do Rio de Janeiro. Todo mundo, Zé. No Ceará falam mal do Rio de Janeiro. Em São Paulo falam mal do Rio de Janeiro. Eu tô dizendo que foram 2 lugares que eu morei. Né? Uhum. Mas essas mesmas pessoas, quando desembarcam no Rio de Janeiro, ficam encantadas com o Rio de Janeiro. Eu vou te contar uma. Eu estava em São Paulo, na Band de São Paulo. Morei em São Paulo, estava na editoria do Brasil Urgente São Paulo, com o Datena, trabalhando diretamente com o Datena em São Paulo. E o Datena chegou para mim e falou assim: Barreto, quero que você vá ao Rio de Janeiro fazer uma investigação para mim. Falei, pô, legal, Datena. Bacana, um crime, um assassinato de repercussão. Falei, não, tudo bem. Qual cinegrafista? Você escolhe. Uhum. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar aquele camarada ali. Aí falei, ó, pra chefe, falou, ó, vou levar o fulano porque confio no trabalho dele, vai ficar comigo lá no Rio de Janeiro, tá? Vamos ficar uma semaninha lá. Eu conheço o Rio, então a gente vai desenrolar tudo isso lá pro Datena, que ele me pediu para fazer essa cobertura. Eu falei, legal, bacana. Aí, Zé, esse cinegrafista dizia assim, eu não quero nunca pisar no Rio de Janeiro, aquela tua cidade é violenta, aquela tua cidade é horrorosa. Ele só falava mal do Rio de Janeiro para mim. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo, né? A gente se encontrava pelos corredores da Band, ele, carioca, se eu pudesse jogar uma bomba na tua cidade, eu jogava, mas tirava você antes, porque você é nesse nível. Né? Porque você é o único que presta naquela cidade, que aquela tua cidade é cheia de bandido. Essa é a visão que as pessoas têm do Rio de Janeiro, Zé. Isso é muito sério, isso é muito grave. A gente não consegue entender isso. Vivemos numa cidade maravilhosa, incrível, um povo acolhedor, um povo hospitaleiro. Nós estamos sujando a nossa imagem pela impotência, pela inércia, pela morbidez das autoridades que não conseguem neutralizar o crime no Rio de Janeiro e mancham a nossa história, mancham as nossas belezas. Bacana. Peguei você e falei, irmão, você nunca foi ao Rio? Você vai comigo, então, para essa cobertura. Não, eu não vou. Vai sim. Por que você não vai? Vai comigo conhecer o Rio de Janeiro, rapaz. Vamos trabalhar no Rio, eu e você. Por que não? Pô, Fabinho, não sei o quê. Vamos pro Rio. Zé. Quando aquele cidadão entrou no avião, na ponte aérea, e quando o avião começou a fazer o procedimento de aproximação no Rio de Janeiro, eu vi um paulista chorar. Chorar de emoção. E aquilo me emocionou. Que coisa linda. Essa cidade é muito bonita, né? Que coisa maravilhosa. É. Eu me emociono porque as pessoas têm o hábito de querer sujar a imagem do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, de um povo maravilhoso, sabe, Zé? Haja vista que é o primeiro destino do turista no Brasil. Não é? Zé, a gente tem que pedir pro carioca resistir. Não é política não, Zé. A gente tem que pedir pro carioca resistir. Para enfrentar isso. Pra gente passar por cima disso. Tem saída? Tem saída. Se a sociedade se unir. Tem saída se a gente agir com honestidade, com clareza. Não com individualismo, não com oportunismo, não com palanque, Zé. Chega de palanque, ninguém aguenta mais palanque. Estaremos agora em outras eleições, haverá palanque, panfletagem. Pessoas que estão criando oportunidades para elas mesmas em cima da dor do seu semelhante, em cima da dor do seu próximo. Isso tem que acabar, Zé Carlos. Ninguém aguenta. Chegamos no limite. O Rio não merece isso. Esse cinegrafista, para a gente concluir a história, descemos... Ele ficou aqui uma semana. Descemos. Olha, Zé, só você para nos emocionar. Descemos no aeroporto. Ele ficou encantado com o aeroporto Santos Dumont. Ele estava assim, igual um bobo, sabe? O que é isso aqui, gente? O que está acontecendo? Eu falei, aquele visual da Bahia, aquele visual. Né? Entramos no táxi. Zé, quando nós fomos para Copacabana, pelo aterro do Flamengo, aquela grande curva que você tem o Pão de Açúcar na sua frente, ele parecia uma criança, assustado com aquilo.
Eu falei, cara, você tá no Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Eu vou resumir, porque eu sei que o tempo tá passando. Eu vou resumir. Deixei ele na porta do hotel. Falei, olha, eu não vou ficar no hotel, porque eu tenho casa aqui no Rio de Janeiro. Em Copacabana, né? Eu falei, do Vivier, né? Eu falei, olha, eu vou te deixar aqui, porque eu tenho casa, eu tenho um apartamento aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou pegar diária da TV, porque eu tenho casa no Rio. Eu vou para casa e amanhã eu venho te buscar. Eu venho te buscar pra gente começar a nossa matéria amanhã. No dia seguinte, Zé, cheguei na porta do hotel, 7 horas da manhã. Onde é que estava meu amigo? Na praia, na Avenida Atlântica. Passou a madrugada na Atlântica. Fabinho, eu vou trazer minha mulher pra cá, eu vou trazer minha família pra cá. Essa tua cidade é incrível, essa tua cidade é maravilhosa. Isso aqui é um paraíso. Eu falei, ué, mas você não dizia que... Você não falava que o Rio de Janeiro era isso, era aquilo, uma porcaria, jogar uma bomba? Não, me enganei completamente. Eu fui nessa periferia, numa cidade do interior, né, do Ceará, uma menina que não tinha o que comer, que não tinha basicamente nada. No dia do aniversário dela, ela se fotografou, né, com um bolo de areia, porque ela queria uma festinha de aniversário e não tinha bolo para comer, não tinha salgadinho para fazer. E aí ela reuniu as coleguinhas, as amiguinhas, né? E fizeram um bolo de areia com salgadinhos de areia. Isso tem que emocionar qualquer um, né? Exatamente, Zé. E ali foi uma reportagem estrondosa. Eu preciso fazer só esse registro aqui, apesar... Eu sou muito grato ao jornalismo cearense, porque lá eu ganhei 3 prêmios de jornalismo, né? Em 1 ano de TV Jangadeiro, nós fomos premiados por 3 oportunidades. Mas essa matéria, ela me fez chorar no ar. Porque eu entrevistando a irmã dela, a irmã da menor que fez a festinha, né? Eu comecei a me questionar por que a gente tem que viver assim, né, Zé? Por que a gente tem que viver assim com tanta diferença? Com tantas pessoas passando tanta necessidade? Agora, você não acha que há interesse político em se manter esse quadro? Zé, eu acho que... No Brasil de hoje? Interesse de manipulação, sim. Interesse de manipulação, sim. As pessoas ainda são manipuladas. Eu volto a te dizer, Zé Carlos, o Brasil é um país que arranca suas pernas e te dá uma cadeira de rodas para você sobreviver. E as pessoas acham que o Brasil é bonzinho porque ele te deu uma cadeira de rodas. E isso gera inertes, isso gera desânimo, aproveitadores, isso gera panfletagem, isso gera... Não tenha dúvida. Isso gera palanque. Isso gera frases de efeito, isso gera engano, isso gera maldade.